Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs aqui da comunidade paroquial de Nossa Senhora da Conceição, aqui de Guamaré, celebrando com alegria nestes dias a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, né? Então, a comunidade tem o prazer, a honra de poder celebrar no ano duas grandes festas dedicadas à Virgem Maria, a Nossa Senhora, nossa mãe e mãe da igreja, né? A padroeira principal, celebrada em dezembro, Nossa Senhora da Conceição, e neste mês de agosto, celebrando Nossa Senhora com o título de Nossa Senhora dos Navegantes, padroeira de todos aqueles que se aventuram nos mares em busca do alimento para as suas famílias e também para o sustento da comunidade e também, com certeza, o desenvolvimento econômico aqui da comunidade de Guamaré. Afinal de contas, a comunidade vive deste misto do turismo com a pesca, né? Com certeza faz parte da economia do município. Então, celebrando esta festa dedicada a Nossa Senhora dos Navegantes, quero saudar aqui todos os presentes, de uma maneira particular, as escolas que aqui se fazem presentes e são noiteiras na noite de hoje, né? Então, a Escola Municipal Francisca Freire de Miranda, na pessoa da sua diretora, a senhora Francisca. A Escola Municipal Bem-vinda Nunes Teixeira, a professora, na pessoa da professora Francineide Siríaco. A Escola Estadual Monsenhor Joaquim Honório, na pessoa da senhora Francilene Luciano. Também quero saudar a Câmara Municipal dos Vereadores aqui de Guamaré, o seu presidente Diego Miranda e também os seus pares que aqui se fazem presentes, Carlos Câmara, Ednor Albuquerque, Gustavo Henrique, Manuel Nascimento, Eliane Guedes, Miranda Júnior, Leandro Félix, Daniel Monte, José Silva Santos de Souza e Tiago Luiz de Oliveira Bezerra. Então, e também saúdo com alegria toda a comunidade paroquial que celebra esta festa tão bonita, e aqui também os ministros da Eucaristia, os coroinhas, ministros de música e do canto, também aqueles que compõem a liturgia da palavra, todos os que exercem o serviço litúrgico e pastoral aqui nesta paróquia. Meus queridos irmãos e irmãs todos, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais aqui da paróquia, estão nos acompanhando aí através da internet. Nós então celebramos mais uma noite de festa, celebrando a Virgem Maria, aquela que foi escolhida por Deus para trazer ao mundo o Salvador da humanidade. Só por este fato seria o suficiente para validar, vamos dizer assim, a nossa celebração, né? Aquilo que celebramos nestes dias. Mas não somente este fato, mas o fato de Maria ser uma mulher de fé e se colocar entre os discípulos de Jesus, né? Então, não só ela é a mãe de Jesus, a escolhida por Deus para trazer ao mundo o Salvador, mas ela se torna deste mesmo Jesus sua discípula.
e tem fé nele. Maria, meus irmãos e irmãs, ela se torna o protótipo da nova humanidade. Não é à toa que muitos escritores cristãos tratam Maria nesta linha de reconhecer nela a mulher da qual fala o proto-evangelho, né? Lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando a humanidade cai no pecado, através da desobediência do homem e da mulher, Deus imediatamente promete a esta mesma humanidade um Salvador, nascido de mulher. E assim, muitos escritores, muitos exegetas, muitos santos reconhecem em Maria esta mulher prometida já desde lá, o livro do Gênesis, no Antigo Testamento. Maria é assim tratada como a nova Eva. Se o pecado, se Eva, pelo pecado, a primeira mulher, Eva, a primeira mulher, pelo pecado da desobediência, traz ao mundo a desgraça de perder a salvação, a possibilidade da perca da salvação. Maria, esta nova mulher, pela fé e pela obediência a Deus, então resgata novamente isso, porque ela assume o projeto de Deus. Ela assume o projeto de Deus dando o seu sim. Então, Irineu de Leão, um grande santo da patrística, considerado entre os grandes padres da patrística, lá pelo ano 200, quando ele escreve a sua mais célebre obra, A Diversos Hereses, contra as heresias, fala justamente isso, que Maria, se em Eva a humanidade perdeu a salvação, em Maria isto é resgatado novamente, porque pela desobediência caiu a humanidade, pela fé ela foi reerguida em Maria, a chamada nova Eva. Então, meus irmãos e irmãs, e assim nós contemplamos a figura de Maria, que aqui no Evangelho que foi lido, o Evangelho de São João, traz este episódio das bodas de Caná, as bodas de Caná, um casamento para o qual Maria e Jesus haviam sido convidados. E lá pelas tantas, falta o vinho. Faltar o vinho significa faltar a alegria. Faltar o vinho significa, então, até mesmo uma falta de compromisso, de respeito, para com os convidados. E Maria, então, se apresenta como aquela que intercede por aquela família, por aquela situação específica. E ela vai até seu filho Jesus. Ao pedir, aliás, ela nem chega a pedir propriamente, ela apresenta a situação já sabendo como Jesus a interpretaria. Eles não têm mais vinho. Jesus, olhando para a sua mãe, diz: mulher, minha hora ainda não chegou.
mas essa resposta não é suficiente para Maria. Ela sabe que Jesus, o seu filho, jamais deixaria faltar a alegria nas nossas vidas. E então ela, diante daqueles responsáveis ali, os servos, então diz para eles: fazei tudo o que ele vos disser. Esta é uma prova de fé. Esta é uma prova de fé. Fé, meus irmãos, que nós somos convidados também a cultivar na nossa vida, como Maria, a mulher de fé. Ela que, mesmo não obtendo uma resposta direta e positiva do seu filho Jesus de imediato, mesmo assim ela tem fé. E aí nós nos colocamos e traduzimos isso hoje para as nossas vidas. Como ter fé a exemplo de Maria? Como ter fé? Diante de tantas situações, diante de tantas situações difíceis pelas quais nós passamos, como ter fé a exemplo de Maria? Como confiar em Deus, como Maria confiou? Essa também não é uma resposta muito simples, Nós não temos uma resposta pronta para isso, tem que agir dessa forma, tem que fazer desse jeito, tem que ser assim. Não, é algo que deve ser encontrado em cada um de nós na nossa relação com Deus. Essa resposta nós encontramos quando buscamos estabelecer essa relação de amizade com Deus, essa relação de intimidade. Então, como eu disse, Maria não recebeu de imediato uma resposta positiva do seu filho Jesus, daquilo que iria fazer, Então, eles não têm mais vinho, tá, minha mãe? Espera aí um pedacinho que eu vou aqui fazer um negócio aqui, eu vou transformar, vou ver aqui se tem uma água aqui que eu possa transformar em vinho, Não, ele não agiu, Jesus não agiu dessa forma. Consequentemente, Maria não obteve dele uma resposta direta, mas lá no seu coração, lá dentro dela, ela sabia que o seu filho iria fazer alguma coisa. Por isso não é ela que manda, olha, vá buscar ali as talhas de água, que o meu filho vai transformar aqui em vinho. Não, ela apenas vira para os servos e diz: fazei tudo o que ele vos disser. Conclusão: como ter fé a exemplo de Maria? Primeiro já indiquei, é preciso buscar a amizade e a intimidade com Deus. E nessa busca da amizade e da intimidade com Deus, saber reconhecer, saber identificar na nossa vida, na nossa caminhada, às vezes que Deus vai nos falando, às vezes que Deus vai nos indicando o caminho por onde seguir. E olhe que Ele faz isso muitas vezes, viu? Quantas vezes o Senhor nos indica o caminho. Agora, às vezes a gente tem a cabeça meia dura, aí o Senhor diz: o caminho é por aqui, mas aí, mas eu quero ir por aqui. E quando a gente faz isso, fatalmente quebramos a cara, como diz o ditado popular, Então, fazer o que Ele nos disser. Foi isso que Maria disse para aquele servo: façam o que Ele vos disser. E assim também, se a gente quer ter fé como Maria
teve e tem fé no seu Filho Jesus, então temos que ouvir esse conselho que ela nos dá: fazei tudo o que Ele vos disser. Não existe outro caminho, senão o da vontade de Deus. Mas, Padre, Deus nos deu a liberdade como presente. Então, como é que a gente agora tem que andar como quem anda com um cabresto, né? E alguém mandando e dizendo: faça assim, faça isso e faça aquilo. É verdade, Deus nos deu esse grande presente, o presente de sermos livres, né? Somos livres, somos libertos. É um dos maiores presentes que Deus nos deu, foi a liberdade. O dom de escolher, a capacidade de poder escolher. Só que essa capacidade de escolha, meus irmãos e irmãs, é preciso que a gente tenha essa consciência de que fazer a vontade de Deus não significa privar-nos da liberdade que Ele mesmo nos deu. Não. Sabe por quê? Porque o que Deus quer para cada um de nós é a felicidade. O que Deus quer para cada um de nós é a felicidade. Agora, qual o conceito de felicidade que a gente tem na cabeça? Aí é onde está a diferença, né? Qual o conceito de felicidade que a gente tem na cabeça? Então, às vezes a gente tem um conceito errado do que é ser feliz e vai em busca desta felicidade, né? Desta falsa felicidade. E ignoramos os caminhos de Deus, ignoramos a vontade de Deus na nossa vida. E por mais que andando fora dos caminhos de Deus, nós achemos que estamos livres e que estamos felizes, né? Em algum momento da nossa caminhada, nós fatalmente iremos identificar a tomada de posição errada, né, que a gente fez ao iniciar essa caminhada. É como aquele episódio lá do filho pródigo, né, que a gente ouve no Evangelho também, né, que pegou lá a sua parte da herança, foi embora e aí ele, olha, eu vou ser feliz. E o conceito de felicidade que ele tinha na cabeça era um conceito totalmente errado. Quando ele reconhece, oxalá tenhamos a mesma oportunidade que o filho pródigo teve, de há tempo reconhecer que tinha tomado o caminho errado. Mas quantos e quantas terminam os seus dias sem ter essa oportunidade, né? Quantos e quantos são ceifados em todos os sentidos, né? Não só a sua vida física, mas também a sua vida moral, né? Aqui aproveitando a presença dos senhores vereadores, né? Que estão aí neste mundo da política, né? Senhores vereadores e vereadoras também, né? Estão aí nesse mundo da política, onde muita gente torce a cara, e quando fala que é política, aí já torce a cara, né? Não presta isso e aquilo. E enquanto que o Papa Francisco diz que o cristão deve estar, se a política tem se tornado um campo sujo, enlameado, então o cristão deve se meter no campo da política, não para se enlamear com ele, mas para ajudar, né? Ajudar a limpar, ajudar a conduzir as situações que lhes são confiadas, assim, na certeza, na capacidade de reconhecer que estão ali, não em função de um crescimento pessoal, mas para trabalhar pela coletividade, pela comunidade, né?
Deus abençoe aqueles que entram na política e permanecem nela com esse sentido, com esse objetivo, não de se enlamear, porque já todo mundo faz assim, porque todo mundo faz desse jeito, então por que eu vou ser diferente? Eu vou entrar aqui na onda e sambar do mesmo jeito, né? Não, oxalá o bom cristão que entra no mundo da política e reconhece que o seu papel é o de clarear, é o de limpar, é o de ajudar a comunidade a crescer. Então assim, e quantos, né, voltando, isso foi só um parêntese, né, aproveitando a oportunidade, mas quantos e quantos não tem a oportunidade de reconhecer o caminho errado que tomou e voltar atrás, como no episódio do filho pródigo que eu acabei de citar, né? Por quê? Porque, infelizmente, o mundo que nós vivemos não perdoa. Se você perde o tempo, perde o compasso, você corre seriamente o risco de naufragar, né? naufragar a sua vida na corrupção, no mundo das drogas, né? na roubalheira, e em tantas outras coisas que desviam completamente, saem completamente do caminho de Deus, né? Nesses dias encontrava com uma pessoa conhecida e nós temos um amigo, né? Tínhamos um amigo em comum e perguntei então como é que andava e falou: fulano foi para São Paulo e lá em São Paulo conheceu lá foi para trabalhar, mas ficou difícil, não arranjou o emprego, parece que não ficou muito tempo e ele ficou meio perdido lá e uma turminha assim vendo, né, a situação que ele estava, então propôs a ele participar de um assalto, né? Um menino que não tinha histórico de nada, né, assim, de vida errada e tudo, mas não sei porquê entrou, né, foi o primeiro e o único assalto que ele fez. Foram pegos, o único que foi baleado e morreu foi ele, pela polícia, né? Então quer dizer, a quantos Deus mostra o caminho, mas quantos têm a oportunidade de reconhecer esse caminho errado, ou mesmo nem entrar nesse caminho, né? Então assim, fazer a vontade de Deus não significa privar-nos da nossa liberdade. Fazer a vontade de Deus significa reconhecer que Ele quer para nós simplesmente a felicidade, e se esta felicidade não está naquilo que eu compreendo, que eu tenho na minha mente como um conceito de verdadeira felicidade, então é porque eu ainda não conversei o suficiente com Ele, ainda não entrei em intimidade o suficiente com Ele para perguntar: Senhor, qual caminho eu devo tomar? O que Tu queres de mim? Por onde devo ir? Então, meus irmãos e irmãs, se nós queremos assim, a exemplo de Maria, ser conduzidos no caminho que o Senhor nos indica, é preciso ouvir aquilo que ela nos fala hoje no Evangelho. É preciso fazer tudo o que o Senhor deseja que façamos. Então, este é o exemplo que nós queremos tomar. É o exemplo da Virgem Maria, a mulher de fé, a mulher da obediência, a mulher que se torna do seu filho a discípula fiel. E é aquela também que intercede por cada um de nós. Por isso estamos aqui nesses dias celebrando a Virgem Maria. Porque ela intercede, porque nós confiamos na sua intercessão e pedimos, assim como ela intercedeu naquelas bodas em Caná, por aquela família, que ela interceda também por cada um de nós e nos ajude a enxergar o caminho e a perceber que não existe verdadeira felicidade se não buscarmos fazer na nossa vida a vontade do Pai que está no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.